Muito boa noite a todos meus colegas vereadores, quem está aqui na assistência, também quem está assistindo online. Essa é a minha primeira sessão presencial, eu fiz a primeira sessão do ano de forma online, então aproveito aqui para desejar um bom ano a todos os nossos colegas vereadores, que a gente tenha um ano saudável, que a gente consiga, né, ir atrás das nossas demandas, consiga ter sucesso nelas, né. Quero aproveitar também para dar os parabéns para a Grazi aqui, especificamente, né, pela notícia maravilhosa aí desse começo de ano. Ainda brinquei com ela que ela já estava com o olhar de mãe, né, o olhar, o brilho no olhar, né, de quem vai se tornar mãe. Então, parabéns, que venha com muita saúde e com certeza a alegria vai trazer muito para vocês. Antes de falar sobre as coisas que eu trouxe aqui, eu vou falar rapidamente e trazer algumas observações. A questão da abordagem, né, a gente fez uma lei que ela é punitiva, que ela é forte, que ela também tem seu lado educativo, e ela vai desde multas até a perda do alvará. Então, a fiscalização tem uma dificuldade muito grande, a gente sabe, por uma falta de fiscais, né, para agir em toda a prefeitura, mas a lei ela é forte, ela precisa ser cumprida, né? Talvez fosse o caso de a gente ter mais fiscais aí na prefeitura, porque são muitas coisas, muitas demandas da fiscalização. A questão do lixo, né? Esse ano também muitas reclamações de gente que botava no dia certo, o caminhão não passava, o lixo ficava, no outro dia botava o reciclável, daí já misturou com o orgânico, daí a empresa passava, daí já não recolhia porque os dois estavam misturados. Eu acho que é um tempo aí de adaptação e que todos aí têm que ter uma certa consciência desse período e tentar ajudar a prefeitura a fazer a cobrança dela e em cima da empresa porque ela faz serviço. E a gente tem que ter esse período de transição até para educar as pessoas, né? Muitas vezes não vai ser do dia para a noite que as pessoas vão entender os novos métodos. Também venho aqui falar que concordo muito com o Cabo Antônio aqui na fala dele. Os vereadores são muito cobrados, muitas vezes por coisas que não é atribuição do vereador. Muitas vezes a população não sabe o que o vereador faz, muitas vezes próprios vereadores, candidatos a vereadores não sabem o que um vereador realmente faz e a gente acaba aqui ficando num fogo cruzado, né, entre a população e o executivo muitas vezes. Mas eu vim aqui para falar sobre metas, desejos, sonhos que eu tenho para 2026. Trouxe aqui uma pequena lista de coisas que eu realmente gostaria de ver acontecendo nesse novo ano, né? Trago aqui a primeira delas, a Casa de Pedra. A gente destinou R$350 mil em emendas, 250 mil meu, 100 mil da bancada do PDT, porque a gente acredita muito que a Casa de Pedra é um lugar estratégico. A gente fala sobre essa divisão, né, do turismo que vai até ali o trem, a catedral acaba não indo para o resto do Oswaldo. A Casa de Pedra ativa, ela pode ser um indutor desse turista para ele continuar a caminhada dele para Oswaldo, que ele traga o fomento para esse lado da região de Canela, que precisa muito. Sei também que o município está atrás de contrapartidas e eu saúdo bastante esse movimento da prefeitura para que a gente consiga, não vai ser só com os 350 mil que a gente vai conseguir colocar ela em atividade, a gente precisa de uma troca de telhado, de nova elétrica, de nova hidráulica, de novos equipamentos, de limpeza, de troca de cadeiras, enfim, a gente sabe que precisa do esforço. Outra coisa é o centro de feiras reformado, né? Aquele lugar é um lugar, se a Casa de Pedra é estratégica, o centro de feiras é tão quanto, porque tem uma área gigantesca na chegada da cidade, né, na principal via de chegada da cidade, talvez hoje. Vejo que a prefeitura também está dando bons passos em direção a essa reforma, já está atrás de verbas. A gente sabe que as verbas muitas vezes demoram para chegar, principalmente agora a questão eleitoral. Vamos ver como é que isso vai se comportar, essa questão das verbas, né? A prefeitura também já tem um pré-projeto que é super importante a gente debater, entender, porque é um lugar grande, dá para fazer muita coisa, dá para fazer muita coisa legal lá. A gente precisa ter esse debate agora com a população para entender o que eles esperam, o que eles querem daquele lugar. Mas eu já vi o pré-projeto da prefeitura e acho que é um projeto que é interessante, pelo menos um começo para a gente começar uma discussão e um debate maior. A rota panorâmica, né? Infelizmente a gente vai ter que procurar outras alternativas. Aquela rota é uma rota extremamente importante, não só para quem mora lá, mas também para criar uma nova via de acesso para a nossa região, além de ser de certa forma, um jeito de encurtar o caminho. É um caminho muito bonito que as pessoas podem escolher vir por aquele lugar. Então a gente tem que procurar novas alternativas. A gente está esperando esse dinheiro da União,
sabemos a dificuldade que é vir esse dinheiro, a gente vai ter que procurar novas alternativas. E não é fácil. Saudar também algumas operações, né? E aqui dou um exemplo como a Operação Poste Limpo. A gente aprovou uma lei ano passado da fiação para que a gente tente colocar, de certa forma, alguma ordem nessa fiação tão caótica de Canela. Entendo o quanto o secretário Bus, o Márcio e a equipe têm trabalhado na operação, já foram diversas toneladas de cabos retirados, fios soltos retirados. É uma operação que ela é longa, ela é contínua, ela tem que se manter por muito tempo até que a gente consiga atingir e ajudar todos os locais que hoje têm dificuldades em relação à fiação solta. Transporte público, né? Eu queria muito ver o canadense com melhores condições para usar o transporte público na cidade. Acho que todos nós aqui sabem a dificuldade que é pegar o transporte público em Canela, atraso de ônibus, veículos em má conservação. Também é importante entender o lado da empresa, que hoje é uma empresa que não tem condições, acredito eu, ela é deficitária, ela não consegue prestar um serviço melhor do que ela tem prestado hoje. Então a gente vai ter que ter uma ação mais forte em relação a isso para chegar num denominador comum que seja bom para todos, né? Hospital de Canela, a gente está numa intervenção aí há alguns anos que não pode durar para sempre. O Ministério Público já avisou isso, já falou sobre isso. Tem um grande custo do município com o Hospital de Canela, que é um custo necessário, é saúde, a gente precisa desse custo, mas que hoje, infelizmente, acaba sendo muitas vezes insustentável para o município de Canela. Vejo com bons olhos também os movimentos que o Executivo tem feito, reuniões com o Conselho Fiscal, para que se ache também uma forma de a gente conseguir levantar essa interdição, mas também conseguir uma empresa que tenha capacidade de investimento e principalmente de gestão profissional na área da saúde. Turismo. A gente sabe o quanto o turismo é importante para a nossa cidade, ele é o motor da nossa economia, ele é o gerador de riqueza. A gente sabe da importância de ter eventos, e aqui eu peço, né, e das coisas que eu gostaria de ver é ver nossos eventos sendo entregues nos prazos corretos, nas datas corretas, que a gente mantenha o bom gosto, que eu acredito que no geral teve em todos os eventos, em decorações que tivemos, que a gente aprenda com alguns erros que aconteceram no Executivo, mas que também mantenha os diversos acertos que aconteceram no ano passado, que isso se mantenha, que tenha uma continuidade, e desejo aqui uma boa sorte ao secretário Atos e toda a equipe. E o plano diretor, que vai nos demandar muitas horas de estudo, acredito, né, secretário Flores, que a gente deva receber esse ano. É um projeto que muda o futuro de uma cidade, muda tanto para o bem quanto para o mal. Então a gente precisa estudar bastante para que a gente saia desse plano diretor, ou comece esse novo plano diretor, com um futuro, ou pelo menos uma previsão de futuro de melhora para a nossa cidade. A gente precisa que o canelense se sinta bem morando aqui. Então, no plano diretor são diversos fatores que são discutidos ali, como que tipo de empreendimento pode em cada zona, qual a altura dos prédios, enfim, é uma infinidade de estudos que a gente vai ter que se debruçar aqui para entender melhor. E um dos principais sonhos de 2026 é ver a Corsã entregando um serviço decente. Mas eu já coloco como um sonho, porque está cada vez mais difícil de acreditar. Ver a Corsã fazer um bom trabalho seria um desses sonhos, né? Porque a Corsã presta um serviço horrível em Canela. É falta de água, é falta de tratamento de esgoto. Eles destruíram completamente todas as nossas rias, nossas ruas. Nós temos perdas e vazamentos gigantes por toda a cidade. Nosso encanamento, nossa tubulação é uma verdadeira peneira. É um serviço ridículo, para não dizer outra coisa, infelizmente, né? Muita gente cobra os vereadores e, sim, tem que cobrar mesmo. A gente é a ponte entre a sociedade, a comunidade e o executivo. Mas o que nós, vereadores, estamos fazendo, né? A gente montou uma comissão especial ano passado, fizemos um relatório robusto, mais de 2.000 páginas entregues ao Ministério Público. A gente ainda não teve uma resposta oficial, pelo menos pública, do Ministério Público sobre esse fato. A gente também cobra uma ação mais enérgica da GESAM. Muitas vezes eles são parceiros, eles vêm aqui, eles fazem medições, mas a gente precisa de mais energia, a gente precisa de uma fiscalização mais forte. E por fim eu peço ao Executivo que seja mais enérgico e que tome as medidas cabíveis. A gente sabe que, na verdade,
esse serviço ele é um serviço de responsabilidade do executivo que ele simplesmente concede a uma empresa privada, mas a responsabilidade final é do executivo. Então ele tem que fazer cobrança mais forte, ser mais rígido. E aqui nós, não sei, vamos ter que fazer mais uma audiência pública, chamar Ministério Público, Corsã, Executivo, vereadores, talvez uma ação civil pública contra a Corsã, não sei. A gente vai ter que pensar melhor no que fazer, porque do jeito que está, realmente não dá. A Câmara acaba fazendo seu papel, muitas vezes os vereadores que mais atuam e que mais cobram a Corsã e que mais estão atrás de melhorias são os que mais são cobrados publicamente depois, né? Isso é uma coisa até intrigante, né, para se pensar. Vejo muitos vereadores que correm bastante atrás disso, eu também faço a minha parte, mas vejo vereadores que cobram mais até do que eu e que são muitas vezes os mais cobrados pela comunidade, né? Porque justamente são eles que estão se expondo, né? Então a Câmara faz seu papel, a população ela sofre diariamente com a falta de água e com o serviço péssimo, e agora a gente precisa que as nossas instituições tomem medidas mais drásticas. Boa noite.